Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre modelos farmacocinéticos. Então, existem alguns modelos que a gente leva em consideração para entender a distribuição e o comportamento, né, do fármaco no organismo, ok? Então, a gente precisa entender aqui que existe, né, uma relação entre a dose administrada e o efeito no organismo. Então, aqui eu coloquei para vocês essa figura que ela representa, né, um processo de interação da farmacocinética e da farmacodinâmica dos medicamentos. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um medicamento e que ele tem uma dose na qual ele é administrada, né, isso vai chegar até a corrente sanguínea, que é um processo de farmacocinética, né, até essa chegada aonde você tem então uma concentração plasmática até chegar às células alvos e aí essa interação com o receptor, né? E isso vai levar ao efeito desejado, né? Ao efeito que a gente ao que se propõe aquele fármaco, né? E aí a gente tem aqui, né, uma etapa que a gente fala que é biofase, que é a fase que linka, né, a farmacocinética, que é o processo desde a entrada, né, absorção, distribuição, depois a gente vai ter, né, metabolismo e excreção para eliminação, mas é aí até a farmacodinâmica, que é essa concentração e efeito, né, essa relação de dose e efeito. Então existe uma biofase, que é essa relação entre né, o plasma e o citoativo aqui, né? Então é até esse processo, ok? Então a gente tem que ver que no processo de distribuição, né, um fármaco ele tem vários momentos, em vários compartimentos em quais ele pode se distribuir. A gente tem aí, né, o próprio sangue, o fluido extracelular, o fluido intracelular, a gordura corporal, né, e vários outros compartimentos no organismo, tá? Então, a farmacocinética, a gente tem ali ó, a absorção, processo que acontece com a droga até que ela entre na circulação. A distribuição, que é a dispersão da droga pelo organismo. O metabolismo ou biotransformação, que é a transformação da droga mãe em outros compostos, né? E a excreção, certo? E aí, falando basicamente, então, da distribuição, que é um assunto que a gente já vem falando há algumas aulas, a gente tem aí um processo que é chamado de modelos farmacocinéticos, né? O que quer dizer isso? A gente pode adotar duas teorias, ok? A respeito da distribuição do medicamento no corpo. O primeiro modelo é que o corpo é um único compartimento. Então, entendendo que a droga penetra e ela vai ser eliminada a partir daquilo lá, ok? E a segundo modelo é levando em consideração o organismo formado por dois compartimentos. Um central, representado pelo sangue, e um periférico, representado pelos tecidos, ok? Então, quando a gente fala daquele primeiro modelo farmacocinético, seria mais ou menos isso, né? O medicamento ele vai ter uma taxa de absorção chamada de Ka, que é uma constante, né? Então, foi administrado, começou a ser absorvido, isso vai acontecer num processo que gera uma constante de absorção, vai chegar até a concentração plasmática e depois vai ser eliminado, não levando em consideração, tá? Então, existem medicamentos, a gente viu que tem um menor volume de distribuição, então eles adotam basicamente esse modelo farmacocinético, né? Eles atingem a concentração plasmática, ali eles ficam, não são distribuídos e depois são eliminados. E já existem outros medicamentos que têm esse comportamento aqui, são absorvidos, né? Vão para o compartimento central,
vão estar interagindo com os tecidos, sendo bem distribuídos, né, para os compartimentos periféricos, então para os diversos tecidos e para onde ele vai ser depois eliminado. Então existe esse momento aqui, ó, aonde você tem uma transição do sangue para o tecido, do tecido para o sangue, para depois ser eliminado, tá? Então isso vai estar uma relação muito próxima com o volume de distribuição de cada fármaco. Então, aqui, ó, na farmacocinética, a gente coloca que a transferência da droga de um compartimento para o outro segue regras de cinética, né? Que está relacionada com a velocidade de transferência. Por isso que quando a gente fala desses modelos farmacocinéticos, né, a gente pode transformar tudo isso em cálculo. E esses cálculos, eles são realizados, né? Então, para eu entender como que vai ser o comportamento do fármaco, são feitas as diversas dosagens para eu poder determinar essas constantes e essas variáveis, essas numerações aqui, para eu poder definir como é que vai ser o comportamento depois lá na bula do meu fármaco. Então, tudo isso daqui é estudado, né, nos estudos de desenvolvimento de um fármaco novo, tá bom? Então, a gente fala de regras, né? As regras da farmacocinética são, então, a gente tem aí a cinética de primeira ordem. O que é isso, né? A cinética de primeira ordem, ela está relacionada com a velocidade com que a droga sai de um compartimento do organismo. E essa velocidade, ela é proporcional à sua concentração, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, exemplo. Processo fisiológico que segue essa cinética, a gente tem a absorção, a distribuição, o clearance renal e o metabolismo. Então, a velocidade com que a droga sai de um compartimento do organismo é proporcional à sua concentração. Então, quanto mais concentrado, maior a sua velocidade que isso, né, essa mudança de compartimentos vai acontecer. Isso quer dizer a cinética de primeira ordem. Depois a gente tem a cinética de ordem zero. Essa cinética de ordem zero, ela diz o seguinte, que a velocidade de transferência da droga não depende da concentração, né? Isso quer dizer que a velocidade de transferência do compartimento 1 para o 2 é sempre constante em relação ao tempo. Então, é algo fixo, né? Onde, independente se tem mais ou se tem menos medicamento, isso vai fazer com que ela seja transferida na mesma velocidade de um lado para o outro, né? Então, aí a gente tem uma outra regra farmacocinética. E existe a cinética de Michael-Menten, que é um fenômeno de saturação nas concentrações mais elevadas. Então, onde um processo de ordem zero, né, acontece nas concentrações mais elevadas, e um processo de primeira ordem nas concentrações menos elevadas. Então, essa regra, ela se aplica, por exemplo, a algumas drogas específicas, como o etanol. Então, quando eu tenho concentrações mais elevadas, se aplica uma constante. Quando eu tenho concentrações menos elevadas, ele vai funcionar aqui tendo sua velocidade controlada de acordo com a sua concentração, ok? Tá? O ácido acetil salicílico também entra nisso. Aí eu coloquei aqui, ó, como que a gente pode falar daqueles modelos farmacocinéticos, né? Então, quando a gente leva em consideração o modelo de um único compartimento, você tem a droga administrada, compartimento central, e aí você tem um único volume de distribuição, certo? Quando você tem a teoria dos dois compartimentos, né? A gente tem a droga administrada, o compartimento central e os compartimentos periféricos, ok? E aí a gente tem também uma outra possibilidade, que é um modelo farmacocinético que leva em consideração, tá? 3 compartimentos, que é o central, o compartimento de equilíbrio rápido e o compartimento de equilíbrio lento. Então, são tecidos que são mais difíceis de penetrar,
com maior dificuldade de transição aqui entre eles, tá? Então, a gente pode considerar, a gente tem que entender que nem sempre isso daqui vai acontecer para um fármaco, tá? A maioria dos fármacos, eles se comportam dessa forma aqui, né? Ou dessa forma aqui, onde eles vão estar sendo distribuídos para diversos compartimentos com constantes diferentes e velocidades diferentes. E aí a gente tem que ver se isso vai obedecer a cinética de primeira ordem ou a cinética de ordem zero, tá? Para eu poder entender aquelas curvas que são formadas a partir da administração de um fármaco. E por que a prof trouxe isso, né? Esse assunto? Para a gente conseguir visualizar o momento de administração de um fármaco, por que a gente tem toda aquela alteração, todo aquele tempo, né? E por que não se mantém sempre a mesma concentração? E aí as variações de fármaco para fármaco, que vão interferir inclusive na dose e efeito, na resposta que um fármaco vai ter de uma pessoa para outra, as diferenças entre, às vezes a gente tem o mesmo fármaco, né? Só que em formulações diferentes, e isso vai interferir diretamente em toda essa farmacocinética, tá? Então, a gente tem aí formas de preparar aquele fármaco que vai também interferir em toda essa cinética que ele está envolvido, certo, pessoal? Hoje eu queria trazer esse assunto, eu vou compartilhar com vocês um texto sobre isso também, e aí não vai ter atividade, porque é um assunto bastante complexo. Eu só quero trazer isso daqui para vocês entenderem, visualizarem, tá? Essas situações, mas aí a gente vai conversando ao longo da semana que vem sobre isso. Ok? Um beijão, pessoal!